E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através das eras da Madonna. E hoje é dia de Like a Virgin. Segundo álbum de estúdio dela e álbum que é considerado a solidificação musical da carreira da Madonna. Hoje a gente vai conhecer os bastidores do álbum, o desenvolvimento dele, inspiração, controvérsias e muito mais. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Madonna e suas eras musicais. Se por acaso você ama a lenda assim como eu, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar ir com uma delas para o show. Bom, com o sucesso do álbum Madonna, que foi o debut álbum dela, ela se tornou uma das artistas mais quentes do momento. Inclusive, por conta do grande rebuliço que os singles do primeiro álbum teve, a Madonna foi considerada uma das artistas mais quentes para se acompanhar dos anos 80. Quando ela começou a trabalhar em seu segundo álbum de estúdio, a Madonna sentia que o seu primeiro disco teve sucesso em apresentar a sua personalidade de rainha da dança inteligente. Porém, ela não estava solidificada e ela queria se construir ainda mais em cima deste tipo de conceito. Ela disse que foi muito satisfatório o primeiro momento que ela viveu na carreira dela, mas que ela ainda não estava 100% construída e ela não era tão, vamos dizer assim, sólida dentro do mercado. Ela era uma artista debutante que teve alguns hits, então ela precisava se concentrar ainda mais em criar esse contexto e essa consistência para que as pessoas levassem ela cada vez mais a sério. Pro Like a Virgin, a Madonna meio que se tornou uma das produtoras executivas do projeto, porque ela sentia a necessidade de controlar muito mais o seu processo criativo. E isso é uma coisa relativamente difícil, levando em consideração o momento que ela estava na carreira e como ela tinha dado certo apenas há algum tempo antes, né? Então ela já ter essa autonomia para conseguir colocar mais a sua personalidade e também fazer mais o que ela queria da sua música, né? É uma coisa relativamente difícil para uma artista num segundo álbum. Madonna afirmou na época: aprendi minha lição ao criar o meu álbum de estreia e da maneira com que o Reg Lucas me deixou na água com o projeto. Você não pode confiar em homens, referindo-se inclusive àquele incidente onde ele abandona ela no meio do caminho. Só que aquela coisa, né, gente? Querer não é poder. E por mais que ela quisesse tomar essa autonomia de frente da produção do projeto, a gravadora dela, a Warner, ainda sentia que ela não podia fazer isso tão livremente. Obviamente, eles queriam manter a personalidade dela, mas eles sabiam muito bem que ela era um produto rentável e que precisava de uma gravadora por trás, cuidando do detalhe principal do projeto para fazer com que ele desse certo. Na própria biografia da Madonna, tem uma citação a isso afirmando: a Warner Bros. Records é uma hierarquia de velhos e é um ambiente chauvinista para se trabalhar, porque sou tratada como uma garotinha sexy. Eu tinha que provar que eles estavam errados, o que eu significava também. Não era só provar o meu valor para os meus fãs, mas também para minha gravadora. Isso é algo que acontece quando você é uma menina. Isso não acontecia com Prince ou com Michael Jackson. Eu tinha que fazer tudo sozinha e era difícil tentar convencer as pessoas de que eu valia a pena para fechar um contrato com uma gravadora. Ela também afirmou que lutou muito para convencer a gravadora de que ela não era uma artista de One Hit Wonder e que ela tinha muito mais a oferecer se eles dessem a oportunidade para ela criar. A Madonna escolheu ele principalmente por causa do seu trabalho icônico com a banda Chic nos anos de 1970 e também o seu trabalho mais recente naquela época, que era o álbum de 1983 do David Bowie, o Let's Dance.
O Niall foi fundamental para dar aquele novo som que a Madonna traria no seu segundo álbum, e principalmente ele foi muito importante para fazer com que a Madonna colocasse mais influências disco na sua música e menos aquele synth pop new wave que ela havia feito no seu primeiro álbum da época. O álbum foi gravado na Power Station Studio em Nova York em ritmo muito acelerado. O Niall contou com a ajuda de seus ex-companheiros do Chic, Bernard Edwards, que era o baixista, e o Tony Thompson, que tocava a bateria. As sessões de gravação só aconteciam na parte da tarde e à noite, já que Nile Rodgers ia em festas noturnas e não estava acostumado a acordar de manhã cedo. A programação também era muito difícil para Madonna, que lembrou que costumava ir ao clube de natação no Upper West Side, nadar e caminhar de lá até o estúdio de gravação durante a produção deste álbum. O Nile Rodgers afirmou que a Madonna era muito tenaz na forma que ela trabalhava no projeto, que ela estava muito dedicada a entregar o melhor dela naquele determinado período. Ele afirmou: "Sempre fico surpreso com o julgamento incrível de Madonna quando se trata de fazer discos pop. Nunca vi ninguém fazer isso melhor. E essa é a verdade. Quando fizemos este álbum, foi a união perfeita. Eu sabia desde o primeiro dia no estúdio que o disco seria incrível. Era uma coisa sexual, apaixonante, criativa. Era pop." Bom lembrar que o Jason Corsaro foi uma pessoa muito importante também na produção do álbum, porque como ele era engenheiro de áudio do disco, ele ajudou muito a convencer o Nile Rodgers a trabalhar o álbum totalmente na gravação digital. Inclusive, isso na época foi muito avant-garde e também se tornaria algum tempo depois o grande futuro das gravações de álbum naquele momento. Com a conclusão da gravação do álbum, a Madonna obviamente foi trabalhar na identidade visual do disco. Afinal de contas, ela queria manter ainda aquela vibe diva pop que ela havia feito no primeiro álbum e que super tinha chamado a atenção, né? Mas pro segundo álbum ela queria ir mais além e criar algo ainda mais icônico, e ela conseguiu. A capa e as imagens promocionais do álbum foram fotografadas por Steven Meisel, que se tornaria também um colaborador muito regular na carreira da Madonna. A capa do disco e todo o ensaio foi feito no St. Regis, em Nova York. A Madonna queria que o título do álbum fizesse uma ligação provocativa entre o seu próprio nome religioso, Madonna como título católico romano para a mãe de Jesus, Maria, e o conceito cristão do nascimento virginal, com a música título aludindo a este conceito. Madonna queria que a capa do álbum tivesse mensagens mistas também. Ou seja, a Madonna não era nem um pouco boba, ela sabia muito bem o que ela queria fazer, ela sabia que provocar faria com que ela fizesse ainda mais sucesso. A Madonna era muito esperta e à frente do tempo dela nesse aspecto de percepção do quanto a sensualidade e a sexualidade vendiam. O Graham Thompson afirmou que a imagem que Madonna trouxe nesse álbum dava uma inspeção mais detalhada de uma artista que estava realmente querendo se fetichizar e se sexualizar. Ele ainda acrescentou que a maquiagem pesada, os lábios protuberantes e o cabelo desgrenhado, junto com o corpete justo e as luvas compridas, transformaram a imagem da Madonna em uma figura de não virtude, mas de desejo total. Este ponto, ainda falado por ele, é muito mais enfatizado pelo cinto incrível e icônico que ela tá usando com o título de Boy Toy, que significa brinquedo de menino. Ele disse que o impacto da ambiguidade da imagem da Madonna na questão da estética desse álbum foi muito importante para fazer com que ele se tornasse não somente um disco muito importante naquele momento da carreira dela e que ajudasse na construção dessa imagem incrível que ela tem até hoje, mas que também influenciasse uma geração inteira a trazer esse tipo de contexto para a sua música contemporânea. O legado que o Like a Virgin conquistou foi único. O Stephen Holden, do The New York Times, comenta: "Nenhum fenômeno ilustra mais claramente como a história
história da música pop parece ocorrer em ciclos do que o sucesso noturno da sereia do pop de 24 anos conhecida como Madonna. Um mês antes do Natal, o segundo álbum dela, Like a Virgin, tinha vendido mais de 2 milhões de cópias. Adolescentes faziam fila nas lojas para comprar o álbum da mesma forma que seus pais haviam feito fila para comprar discos dos Beatles no final dos anos 60. Madonna provocou algo que era inédito na indústria, levando em consideração que ela era uma mulher numa época onde mulheres tinham dificuldade de fazer sucesso. Ela criou um sucesso único e conseguiu vender 12 milhões de cópias em todo o mundo na época do lançamento do projeto. Inclusive o Chris Smith, que foi um dos criadores do livro 101 Álbuns que Mudaram a História, ele afirma que o Like a Virgin foi um disco que transcendeu qualquer tipo de barreira para a percepção do que uma artista num segundo álbum faria. Ele ainda afirma, ela conseguiu colocar a sua sexualidade em foco como apenas astros do rock masculino haviam feito antes, indo muito além dos limites limitados de uma artista pop, para se tornar um ponto focal para discussões nacionais sobre relações de poder nas áreas de sexo, raça, gênero, religião e outros tópicos sociais divisivos. Suas canções se tornaram um para-raio tanto para críticos dos conservadores quanto para as imitações da popular feminina mais jovem. Mas qual que foi o ponto de virada da era que fez com que o Like a Virgin se tornasse o grande fenômeno da carreira da Madonna e fosse também o pontapé inicial para o que a gente chama de Madonna Mania? O primeiro VMA aconteceu em 1984, no dia 14 de setembro, antes do lançamento do álbum da Madonna. A rede estava tendo dificuldades para conseguir talentos para a apresentação naquele momento. A MTV conseguiu com que Madonna, uma artista que havia feito sucesso recentemente com seu primeiro álbum, cantasse na premiação. Porém, eles não queriam deixar Madonna cantar a música Like a Virgin, que era a primeira faixa do seu novo projeto. A Madonna não queria fazer isso, ela realmente queria dar o pontapé inicial na sua nova era musical e apresentar pela primeira vez a música que mudaria a carreira dela naquele ponto. A princípio, Madonna queria um tigre de bengala branco adulto, porém era muito inviável e perigoso, então o grande felino acabou sendo eliminado da performance. Em vez disso, ela resolve emergir de um bolo de casamento de 5 metros de altura e cantar a sua música nova com o seu vestido de noiva da capa e, claro, a fivela do cinto Boy Toy, uma mensagem mista da época que já estava dando o que falar. Quando a Madonna fez a performance, simplesmente você percebe que as pessoas ficaram em completo estado de choque. Algo realmente tinha acontecido com aquelas pessoas no momento que elas receberam aquela carga do que aquela artista estava fazendo ali. Muitas pessoas da indústria, depois da performance, achavam que o desempenho dela tinha sido um desastre. Sua assessora, inclusive de longa data, a Liz Rosenberg, disse: "As pessoas me procuraram e disseram que sua carreira estava acabada ainda antes de começar." Inclusive, o próprio agente de longa data dela, o Dan, afirmou zombando que Madonna, essa garota, nunca vai acontecer. Porém, meus anjos, no dia seguinte, simplesmente todo mundo só estava falando de Madonna. E não era só falando tipo assim de zum zum zum, não. Era capa de jornal pra todo lado. A performance estava sendo comentada absurdamente. Ela tinha criado uma controvérsia, assim, absurda e alugado um triplex na cabeça dos conservadores daquela época. Porém, entre os adolescentes, obviamente isso foi interpretado de uma forma, porque eles acharam o máximo e falaram: meu Deus, a gente precisa conhecer mais dessa artista. O disco Like a Virgin rendeu um dos maiores primeiros sucessos da carreira da Madonna, como a faixa título, o hit Material Girl e no futuro Into the Groove. Bom lembrar que a música Into the Groove foi colocada na segunda prensagem do álbum, pois quando foi lançado, a princípio, o disco não possuía essa música, pois ela foi feita para o filme que posteriormente Madonna faria. Sendo assim, em alguns lugares apenas a gente consegue encontrar a música Into the
Groove dentro do álbum. É bom a gente colocar isso bem brifado, porque muita gente acha que a música sempre esteve ali, mas na verdade ela não estava. O disco Like a Virgin foi gravado e finalizado durante o mês de setembro de 1984, mas o lançamento acabou sendo atrasado para a grande frustração de Madonna. Pelas vendas contínuas de seu álbum de estreia, que estavam se aproximando de 2 milhões de cópias naquela época nos Estados Unidos. O Like a Virgin estreia na posição 70 da Billboard 200, emitida em 1º de dezembro de 1984. Porém, na semana seguinte saltou para o top 10 e depois de um mês chegou no topo das paradas, no dia 9 de fevereiro de 1985, onde permaneceu por 3 semanas. Após 14 semanas na parada, o álbum tinha vendido 3 milhões e meio de cópias somente dentro dos Estados Unidos. Em julho de 1985, Like a Virgin se tornou o primeiro álbum de uma artista feminina a ser certificado por vendas de 5 milhões de cópias dentro dos Estados Unidos. Ele também chegou na 3ª posição das paradas de fim de ano de 1985, com Madonna se tornando a artista pop do ano. No mundo, o disco já tinha conseguido vender até o ano de 2008 mais de 21 milhões de cópias, sendo um dos álbuns de música pop mais vendidos da história e também de uma artista feminina. E assim, Madonna se solidifica como uma das popstars mais quentes ever. E é claro que as outras eras que ela fez após isso, cada vez mais ganharam popularidade e ela foi ficando ainda maior. Mas isso fica pro próximo vídeo, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre o disco Like a Virgin da Madonna, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!